No ar, em todas as plataformas. Onda Talks, com Graziele Gerondi. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Onda Talks. Estamos começando mais um programa e hoje é mais um programa especial de eleições. Mas antes de eu falar quem vai ser o nosso pré-candidato a ser ouvido aqui no Onda Talks de hoje, eu vou fazer os convites que eu faço todas as semanas. Então, se você está lá no Bom e Velho Rádio, no 106,3, você tem ainda outras plataformas para estar conectado aqui junto com a gente. A começar pelo aplicativo Radiosnet. Você pode ouvir a Nova Onda News em qualquer lugar deste mundão. É só você baixar no seu celular, seja ele Android ou iPhone, o aplicativo Radiosnet. E dentro do Radiosnet, você procura por Nova Onda Limeira. E lá você vai ter todo o nosso conteúdo à sua disposição. Tem muita música boa, tem muita informação durante essas 24 horas de programação. Além disso, além do Radiosnet, nós também estamos na Alexa. Então, se você tiver uma Alexa em casa, é só falar assim: Alexa, tocar Nova Onda Limeira. E ela já vai disponibilizar todo o nosso conteúdo, toda a nossa programação para você. E é claro que nós estamos no YouTube. Então, lá no YouTube, você pode ver, rever, compartilhar os nossos conteúdos, os nossos podcasts. Já tem muito conteúdo bacana que vai ajudar muita gente por lá. No YouTube, você procura por @NovaOndaNews. Se inscreva no nosso canal e veja todos os nossos conteúdos e reveja e compartilhe para as pessoas que você mais gosta. Além do YouTube, é claro que nós também estamos nas redes sociais. No Instagram, você se procura por @NovaOndaNews. Se inscreva, siga o nosso perfil no Instagram e fique por dentro de tudo que acontece aqui na Nova Onda News. Acesse nosso site, novaondanews.com.br. São várias as plataformas para você ficar aqui conectado juntinho com a gente. Agora vamos agradecer também os nossos parceiros. Começar pela Multi Entretenimentos, que faz o seu evento com a melhor qualidade de som, iluminação, artistas. É só entrar em contato com a Multi Entretenimentos e aí sim você vai ter o seu evento melhor para os seus convidados. Além disso, também quero agradecer a parceria com Hermas Beleza, por meio da Vanessa Braga. É só você que é mulher, que quer fazer o seu corte de cabelo, quer fazer a sua hidratação, refazer as suas luzes, a sua tintura, procura o Hermas Beleza. Procura a Vanessa Braga lá no Hermas Beleza, que é uma profissional incrível e vai fazer o seu cabelo com produtos de excelente qualidade e fica lindíssimo, viu? Olha, eu já passei por lá, já dei aquela passadinha, aquela hidratação que resolve a vida é no Hermas Beleza, que fica na cidade de Campinas, no bairro Nova Campinas. O endereço é a Avenida Dr. Hermas Braga, número 134. No Instagram, eles estão como Hermas Beleza, é só procurar e ficar por dentro de tudo e, claro, fazer também o seu corte de cabelo lá com eles. Muito obrigada pela parceria, meus queridos parceiros. Agora sim, vamos ao programa de hoje. E hoje nós vamos falar com uma pré-candidata a deputada estadual, que é a Mariana Calça. Ela já está no segundo mandato aqui de vereadora pela cidade de Limeira e agora ela vai concorrer a uma vaga na Assembleia Legislativa. Mariana, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Seja bem-vinda ao Onda Talks. Bom dia, boa tarde, né, Grazi? É um prazer conversar aqui com vocês, conversar com todo mundo que acompanha o Onda Talks. É importante a gente falar sobre política. Política nem sempre é um assunto legal de se falar e nem sempre muito falado dentro dos lares das pessoas. Mas a gente costuma dizer que tudo é político e a gente precisa especialmente conhecer o que tem acontecido na nossa cidade, na nossa região e estar próximos às pessoas que tomam as decisões, né, que são os vereadores, que são os prefeitos, enfim, e que impactam a vida de tanta gente, no caso de Limeira, 300 mil habitantes. Mariana, quem que é a Mariana Calça? Como é que é? O que você faz na vida? Me conta um pouquinho da sua história.
Grazi, a Mariana Calça, ela é filha do Jair e da Suzana, que são meus maiores exemplos de pessoas, de seres humanos, a quem eu sou muito grata, né, pelas oportunidades que eles me deram na vida. E eu falo para todo mundo, e eu não tenho vergonha disso, sou uma pessoa que teve muitos privilégios na vida, né? E isso tudo que eu colho agora é fruto de uma história que os meus pais construíram, né? Pude estudar nas melhores escolas, pude escolher fazer a minha faculdade. Eu sou irmã também da Marcela e da Juliana, uma jornalista e uma nutricionista, e que agora também está fazendo medicina, tia do Gabriel e do João, que é importante demais dizer isso, que se Deus quiser vão ser 2 corintianos, né? E a Mariana é uma pessoa inconformada, é uma pessoa que não se conforma com o tamanho que a desigualdade no Brasil chegou, que o tamanho da desigualdade que a nossa cidade também vive, e por isso deu outros passos além da minha profissão, que também é movida pela justiça, né? Eu sou advogada de formação, atuo aqui na cidade de Limeira, tenho como sócio o meu maior exemplo, que é o meu pai, e é isso. A Mariana gosta de ir na academia, a Mariana gosta de correr, já corri 2 maratonas, treino aí com as minhas amigas, e eu acho que isso é o que também me mantém de pé nessa função e nessa atuação tão árdua que é estar na política. Ô Mariana, e por que que você entrou para a política? Como é que veio essa decisão de falar, vou me candidatar, vou entrar para a política? Grazi, a gente vive numa crise aliás, a gente vive numa crise de identidade política, né? Numa crise de representatividade política. As pessoas que hoje vivem no nosso país, que vivem no nosso estado e na nossa cidade, elas não confiam nas pessoas que as representam ou que deveriam as representar, né? Então, lá em 2018, eu tive um start, de tipo, poxa, né, quem são essas pessoas que estão nos representando aqui em Limeira, no estado de São Paulo, em Brasília? Elas têm alguma coisa parecida, em alguma coisa eu me identifico comigo, né? O porquê será que a gente não se sente representado? E aí eu fui atrás de conhecer algumas coisas, né, de conhecer a política mesmo. Embora a minha profissão ela trabalhe com as leis, né, a política ainda estava muito distante de mim. A gente sempre conversa em casa sobre política, mas nunca da política institucional. Nunca o que é ser uma pessoa eleita, o que é ser um vereador, por que a gente não está nesse lugar, né? Então, em 2018, eu passei a me aproximar dos movimentos do Movimento Acredito, fiz o Renova BR desde 2019 até hoje. Eu sou uma das lideranças que vem se formando e se atualizando em política. Estive na RAPS, na Rede de Ação Política pela Sustentabilidade. Então, fui conhecendo outros mundos e o quanto a política impacta a nossa vida, além da formação, né, que essas instituições, que esses grupos acabam nos dando. E aí chegou 2020, eu já estava muito próxima das deputadas da Marina Elou e da Tabata Amaral, e elas falaram, Mariana, poxa, por que que não, né? Por que que você não se candidata? Por que que você não representa essas pessoas? E me candidatei pela primeira vez, né, em 2020. Tive a alegria e a responsabilidade de ser eleita aqui na cidade de Limeira. Eu fui a mulher mais votada na época, junto com o Betinho, o homem mais votado na época. Tive 1946 votos. E aí começou a história da Mariana política, né? Não tem uma história de familiares políticos. Meus pais gostam de política, mas nunca atuaram na política institucional. E aí comecei a trilhar essa jornada, assim. E eu acredito, Grazi, que a política é a melhor forma que a gente tem de atingir as pessoas em grande escala, né? A gente tem um público na educação de 4 mil servidores aproximadamente e de 25 mil crianças, né? Olha o impacto que a gente pode promover numa política pública efetiva em relação à educação, né? Em relação à saúde, a gente tem 300 mil habitantes e uma mudança que você faz pode realmente transformar a vida de muita gente. Mariana, inclusive, você foi uma das vereadoras mais jovens da Câmara Municipal, né? Pelo menos nessas últimas 2 legislaturas, você foi uma das mais jovens, né? Você, como uma vereadora jovem, chegar no meio de vereadores que já têm uma carreira política, como é que foi essa sua experiência? Grazi, não é tranquilo ser mulher na política, né? A gente sofre inúmeras violências, inúmeros preconceitos, e ser uma mulher jovem eu acho que é ainda mais difícil, porque a impressão que eu tenho é que as pessoas acham que a gente não sabe absolutamente nada, que a todo tempo a gente precisa afirmar e reafirmar
o que a gente sabe, o que a gente se propõe a mudar, né? Eu tenho uma formação anterior, eu não nasci vereadora, né? Então eu tenho uma experiência de 10 anos como advogada, por exemplo. Tenho uma experiência de viver a vida junto aos meus pais com os vicentinos na Igreja Católica. É uma experiência de serviço também, né? O porquê não eu não conseguiria levar isso para a política? Então, um dos maiores desafios é convencer as pessoas de que a gente também sabe fazer política. A gente também sabe negociar de uma forma republicana e de que, mais do que isso, e já está comprovado, Grazi, as mulheres, quando estão no poder, seja no executivo, seja no legislativo, a avaliação em corrupção cai demais, né? A gente tem a efetividade das políticas públicas e a gente tem, por outro lado, a diminuição dos índices de corrupção. Então, a gente está tentando nadar num sistema que ele foi construído para homens. Há pouco tempo, o Senado passou a ter banheiro para mulheres, né? Isso foi em 2016, 2017. Hoje, a cada 5 pessoas eleitas, uma é mulher, né? Quando a gente olha para a Câmara dos Deputados em Brasília. Então, você vê a dificuldade que a gente tem de implantar esse tipo de política pública. Mas é muito importante que a gente persista, né? A deputada Tabata Amaral, que é uma amiga e parceira também aqui da cidade de Limeira, ela fala o tempo todo que a gente precisa resistir, que a gente precisa persistir, né? E que a gente consegue ver resultados também. Tabata aprovou o PL do Bix Pensão, que as mulheres que recebem pensão dos maridos ex-maridos para cuidar das crianças, agora vai fazer retirada direto do Pix da conta deles, né? Então, não pagou? Acabou, prisão, né? Facilita muito a cobrança dessas mulheres, dessas crianças que precisam receber, né, a pensão. A gente tem aí também o PL da misoginia, que está para ser aprovado, a lei da licença paternidade, né? Isso tudo a gente só consegue construir quando a gente tem mulheres também olhando para nós, né? Dificilmente um homem vai pensar num projeto de lei que trata da distribuição gratuita de absorvente. Dificilmente um homem vai pensar num projeto de lei municipal, aí voltando para a nossa cidade, num projeto de lei que permite que as doulas entrem nos hospitais para acompanhar as mulheres, né? E a gente sabe, você sabe a importância de uma doula, né, no acompanhamento dos partos, e aqui em Limeira já é uma realidade. Então, assim, é difícil? É difícil. A gente recebe muito menos fundo partidário, a gente recebe muito menos apoio das pessoas, mas o trabalho que as mulheres entregam, independente da ideologia e do que elas acreditam, é normalmente superior. Inclusive, nesses últimos 2 mandatos seu como vereadora aqui na cidade de Limeira, vamos falar últimos, porque você ainda está tá acontecendo, né, esse mandato. Então, é esse atual, mais o anterior. Você atuou muito em defesa das mulheres, né? Eu queria que você falasse um pouquinho. Você já citou o projeto das doulas e já citou dos absorventes. Mas tem vários outros projetos que você também fez e estava junto e voltado para as mulheres, né? Grazi, a gente, quando fala de projeto de lei, aqui nós temos, além das doulas, além da distribuição gratuita de absorvente, tem a questão da violência obstétrica, por exemplo, né, que é um outro tipo de violência que as mulheres sofrem. A gente já tem uma lei aprovada na Câmara Municipal de combate à violência obstétrica nos hospitais públicos e privados da cidade de Limeira. Então, as mulheres, elas têm agora um canal de denúncia, que elas podem fazer as denúncias delas quando elas percebem que foram violentadas durante um período, um momento que era para ser o momento mais importante da vida dela. E a violência obstétrica, infelizmente, é uma realidade na vida das mulheres gestantes e parturientes, né? Então, essa foi uma lei aprovada logo depois da lei das doulas. E isso veio da conversa com as doulas, das conversas com as mulheres. Eu não tenho filho, mas a minha irmã tem. E ela faz relatos, né, do que aconteceu nos 2 partos dela, das amigas dela. Então, a gente precisa também ter essa sensibilidade para dar um passo além quando a gente tem esse tipo de informação. Um outro projeto muito legal, Grazi, que virou lei já em 2022, foi Maria da Penha nas escolas, né? Então, todos os anos, a Secretaria de Educação faz uma formação com os nossos profissionais de educação para que eles levem informações sobre a Lei Maria da Penha para a nossa rede municipal. E aí a gente tem aluninhos de 0 a 10 anos.
né? O porquê falar com as crianças? O primeiro motivo é porque a escola é a porta de entrada de muita coisa, né? Às vezes a criança, a mãe, a avó está sofrendo algum tipo de violência dentro de casa, né? Uma violência doméstica, e quem identifica são os nossos profissionais de educação, que ligam para o conselho tutelar, ligam para a polícia, ligam para as guardas, para que alguma coisa seja feita em relação a isso. E um outro motivo é porque a gente possa ter limeirencinhos menos violentos, né? Os índices de violência contra a mulher, eles só aumentam. E a gente precisa tratar isso desde cedo, desde a raiz. Então, a Lei Maria da Penha nas escolas, ela vem com esse objetivo e casado com as políticas públicas que a própria lei instituiu lá em 2006, se eu não me engano. Então, são algumas coisas que vão acontecendo, né, dentro da Câmara Municipal, e é importante dizer, Grazi, que esses dois projetos, por exemplo, a gente teve aprovação unânime, né? Ou seja, da extrema direita à extrema esquerda, eles se unem quando a gente fala de coisas que são importantes para a cidade, né? Os aspectos ideológicos, eles se separam, né? Essa polarização burra, ela sai, dá espaço para uma política pública que tem que ser efetiva. E é importante que a gente coloque leis, quando a gente fala disso, de violência, de prevenção, porque isso precisa ser uma política de Estado e não uma política de governo. Mas eu vou deixar você perguntar. Não, mas fique tranquila, a gente vai bater nesse papo aqui, fique tranquila. Ô Mariana, e aí falando, a gente já adiantou os projetos contra mulheres, daqui a pouco a gente vai voltar a isso na hora que a gente for falar da sua função como pré-candidata a deputada estadual, mas você como vereadora também atuou na área da educação. E aí eu queria que você falasse também um pouco dos seus projetos referentes e frentes à educação. Grazi, a educação ganhou o meu coração e o meu mandato, né? Hoje é a pauta prioritária que a gente trata ali dentro do gabinete. O porquê disso? Nós estivemos em todas as 80 escolas municipais da cidade de Limeira, né? Acho que eu sou a única política que cumpre um papel institucional que já fez isso. E a gente faz questão, inclusive, de ir ainda nas escolas municipais para entender a realidade, para entender as demandas que essas profissionais têm e que as crianças também têm. E a gente também não pode esquecer que as pessoas que são mais impactadas, pessoas adultas, pela educação também são as mulheres, né? São as mulheres que levam as crianças para a escola, são as mulheres que estão trabalhando enquanto as crianças estão estudando. Então, indiretamente, a gente também vai para a pauta das mulheres. E a educação também é onde a gente consegue transformar, né? Eu acredito na educação transformadora, eu acredito que o impacto de uma política pública educacional efetiva pode gerar um adulto limeirense que não vai usar a segurança, que não vai usar a saúde, que não vai usar assistência social, que são pessoas que vão estar prontas para o mercado de trabalho, que vão constituir suas famílias, enfim, que vão viver com tranquilidade. Então, realmente, ali é onde a gente precisa e tem um maior impacto, mas também é onde nos traz menos voto, né? Isso já está comprovadamente dado. A educação, a gente afeta prioritariamente as crianças, e é ali que a gente precisa afetar mesmo. Então, quando a gente fala de por que a gente precisa gastar minimamente 25% das receitas do município em educação, a gente precisa gastar 25% das receitas, e isso está estabelecido na Constituição Federal, porque se não tiver estabelecido, o político vai gastar em qualquer outra coisa, que não é educação, porque a educação não traz voto mesmo. E a gente não pode estar o tempo todo pensando nesse retorno político eleitoral. A gente precisa pensar no retorno que uma educação de qualidade vai dar para a gente. Então, ali eu converso com o pessoal do pedagógico, eu converso com o pessoal da infraestrutura. A gente tem tentado o tempo todo fazer com que a intersetorialidade exista, que o nosso aluno seja um aluno da educação, mas também ele tenha esporte, ele tenha lazer, ele tenha saúde, ele tenha assistência social, né? Um ser interdisciplinar mesmo, né? Para que todas as secretarias olhem exclusivamente para essa criança. E o fato de ter passado por todas as escolas municipais traz uma bagagem de realidade, né? Não só conversando com as diretoras, mas conversando desde o auxiliar geral até elas.
eles nos trazem uma visão muito diferente da visão de gabinete. É até engraçado, porque às vezes a gente faz a comissão de educação e o secretário Montesano vai, que eu tenho um respeito muito grande. E ele fala algumas coisas, aí quando eu penso, o que a Dona Maria, vamos dizer assim, lá da Escola Major falou, não casa com o que ele está falando na comissão de educação. E aí isso a gente só sabe quando a gente está dentro da escola conversando e disposto a escutar. Né? Porque é muito tranquilo a gente ir para uma escola fazer uma visita institucional, tipo, passando assim, né? Mas é difícil a gente sentar e parar para ouvir um profissional de educação pensando no impacto que todos eles resultam na vida das crianças, né? E aí, por falar na comissão de educação, recentemente, inclusive, teve uma discussão, e está tendo uma discussão, que é a respeito do fechamento de salas de aula aqui na cidade de Limeira. Que aí a gente já vai caminhando para o Estado, né? Uhum. Essas salas de aula foram fechadas pelo governo estadual. Percas, tanto na educação mais básica, né, educação fundamental. E agora a comissão, inclusive, está estudando toda essa questão. Como é que está essa situação do fechamento de salas de aula aqui na cidade de Limeira? Como que isso está impactando os alunos aqui da cidade? Grazi, a gente tem recebido diversos relatos, tanto de alunos como de profissionais de educação ou do terceiro setor sobre esses fechamentos. Né? A primeira questão, a gente tem algumas poucas escolas aqui na cidade de Limeira ainda que atendem o ensino fundamental 1. Eles deveriam, é uma coparticipação entre município e estado, então a gente tem algumas que ainda não atendem o Fundi 1 e a maioria, grande maioria, estão no município. Hoje, a informação que a gente tem é que a Escola Lázaro vai fechar o ensino fundamental 1. É uma das poucas escolas que a gente tem ali naquela região que atende o ensino fundamental 1. As outras são creches e tudo mais. Né? Então, para onde esses alunos vão? A gente não sabe. E, oficialmente, o Estado não informou o município disso. Né? Então, provavelmente, a partir do ano que vem, essas crianças não vão ter para onde ir. Né? Então, elas podem ir para qualquer lugar longe da residência delas, mas a gente tem um ECA que determina que as crianças precisam estar a 2 quilômetros da sua casa. Né? Então, falta esse diálogo entre a prefeitura e entre o estado de São Paulo. Se a decisão for por fechar essas salas no Lázaro, primeiro, a prefeitura precisa ter um cronograma, né? Precisa entender o porquê está fechando. Ou, de repente, a prefeitura pode até fazer uma parceria com o estado. Olha, você quer fechar as salas? Tudo bem, mas eu posso colocar o meu profissional aí para dar aula? Porque a gente não tem espaço físico, e não tem mesmo. E aí os professores do município poderiam ir até o Lázaro e dar essas aulas. É uma possibilidade, mas o estado não está aberto para conversar. Então, a audiência pública, a gente solicitou que a diretoria de ensino venha, que a secretaria de educação venha também, para conversar sobre esse aspecto com a prefeitura. Aí agora a gente tem uma outra questão do fechamento de salas que é ainda mais grave, que são o fechamento das salas noturnas. Hoje, na cidade de Limeira, a gente só tem a escola Dorival Dudan e o Gustavo Piscinini, que tem os primeiros anos do ensino noturno. As outras poucas que tem, elas têm 2º ou 3º ano. E aí o que a gente vê desse movimento do governo do estado é que o objetivo é fechar todas, né? Que não tenha mais ensino noturno aqui na cidade de Limeira. E, por outro lado, a gente vê que essa demanda existe. Né? A gente tem um Campiele, por exemplo, que faz um trabalho de iniciação ao trabalho, né? Ao mercado de trabalho, que precisa que as crianças trabalhem e estudem no Campiele durante o dia e façam o ensino médio à noite. E a gente tem uma fila de quase 1.000 adolescentes para fazer parte dessa política pública, ou seja, que querem, né, participar desse programa do Campiele. E o estado de São Paulo está impedindo que isso aconteça, né, por uma decisão, não sei se técnica, não sei se política, mas o fato é que hoje a gente tem apenas 2 escolas, uma na área urbana e outra na área rural, que recebe esses alunos de 1º ano e as outras no 2º e 3º, algumas só 3º. E a gente gostaria muito que houvesse esse diálogo, né, para que eles entendam qual é a realidade da cidade de Limeira, né, se a gente realmente tem essa demanda, se a gente não tem essa demanda, quantos são os adolescentes que querem estudar à noite e precisam estudar à noite. O que a gente não pode fazer é impedir que esses alunos estudem, né, porque se a gente tira
Provavelmente o aluno que não vai estudar à noite, ele vai trabalhar durante o dia, de qualquer jeito, porque ou ele precisa ou ele quer mesmo. Se a gente abre uma oportunidade, a gente não joga essa criança para criminalidade ou para ilegalidade, né, do trabalho ilegal, eu quero dizer. A gente pode formar esse cidadão, esse adolescente de uma outra forma. E é isso que a gente quer fazer, né? A gente promove essa discussão junto ao governo do estado no dia 15 de julho. Aí vem uma deputada estadual, Marina Elô, também, conversar com a gente, porque, Grazi, desde o início do nosso mandato, a gente tem muita dificuldade que eles respondam um ofício nosso. Eles não respondem um ofício do nosso gabinete, né? Isso é um problema institucional, eles precisam nos respeitar enquanto instituição, Câmara Municipal. Os alunos que estão dentro das escolas estaduais são limeirense, né? Eu cuido da escola municipal? Cuido, mas eu cuido do aluno que é limeirense também. Né, eu preciso entender o que está acontecendo e quando eu encaminho um ofício, eles não respondem. Quando a Marina Elô, que é a deputada estadual, encaminha um ofício exatamente igual, eles respondem. Então, a gente percebe aí que há uma desconexão, uma falta de diálogo mesmo com o executivo e o legislativo municipal. E aí, até mesmo essa falta de conexão, essa falta de diálogo, é o que também te motivou aí a ser pré-candidata a deputada estadual? Grazi, sim, a gente tem um histórico de ausências, né, de deputados estaduais da cidade de Limeira e da região do interior de São Paulo, né? Hoje a gente pode dizer que nós temos uma população de 1,9 milhões que compreende a região metropolitana de Piracicaba, ou seja, são os nossos irmãos, nossos vizinhos aqui, que também podem ficar a pé quando a gente fala de política pública para o interior. E quando a gente vê quem são os candidatos ou quem são as pessoas eleitas, a grande parte deles, eles são da capital. Né? Então, o interior acaba deixando a desejar. Eu não gosto muito dessa ideia de que, olha, você precisa necessariamente votar numa pessoa de Limeira, mas você precisa votar em uma pessoa que tenha resultado. Né? Você precisa votar numa pessoa que trabalhe, você precisa votar numa pessoa que não compre voto, você precisa votar numa pessoa que tenha compromisso com a cidade e com a região de Limeira. Né? E eu acredito que essa pré-candidatura, ela vem disso. Ela pode vir, sim, de um inconformismo, mas ela também vem de uma gratidão. Né? Porque eu conheço deputados estaduais que trabalham bem pelo estado de São Paulo e que, por mais que não sejam do nosso interior, eles nos ajudam. Um exemplo é a deputada estadual Marina Elô, né, que a todo tempo ela nos auxiliou desde 2021. Então, assim, eu acho que o que eu fiz para 300 mil habitantes aqui na cidade de Limeira, eu consigo escalar para 1,9 milhões, que é a nossa região metropolitana, e para 42 milhões, que é o nosso estado de São Paulo, e com um orçamento infinitamente maior, né? O orçamento do estado de São Paulo é 166 vezes o orçamento da cidade de Limeira, né? O que o estado de São Paulo tem para gastar com educação é infinitamente maior do que a gente tem para gastar na cidade de Limeira. Só que a gente precisa de gente que olhe para as nossas cidades do interior, que olhe para a cidade de Limeira. É claro que eu vou olhar, eu sou de Limeira, mas que olhe também para as outras pequenas cidades. Cordeirópolis está fechando sala noturna também, Iracemápolis, todas essas cidades que são nossas irmãs aí contíguas, né? Inclusive, esse fechamento de salas está acontecendo em todo o estado de São Paulo. Recentemente, eu estava no Vale do Paraíba e Taubaté foi uma das cidades que teve fechamento de sala de aula noturna. Né? Uhum. Então, isso está acontecendo em todo o estado de São Paulo. E aí, Mariana, você como pré-candidata, se você for eleita, a educação vai continuar sendo uma das suas pautas? Com certeza, Grazi. A gente quer olhar prioritariamente para a educação, porque a gente tem um grau de evasão escolar quando a gente olha ensino fundamental 2 e ensino médio muito grande. E quando a gente vai olhar as estruturas das escolas estaduais também, elas são bem mais precárias que as escolas municipais. E a gente não pode perder esses adolescentes. Seja para droga, seja para um trabalho legal, seja para as bets, seja para qualquer outro tipo de coisa que pode gerar um dano, né, ao desenvolvimento deles. Então, sim, a educação ela vai continuar sendo uma prioridade nossa. A gente vai conseguir olhar
para as Olimpíadas, por exemplo, Olimpíada Brasileira de Astrofísica, uma Olimpíada da OBA de Matemática, como a gente também consegue linkar esses jovens com a participação nessas Olimpíadas para trazer esses jovens para o estudo, para dentro da sala de aula, de uma forma que eles fiquem motivados a, enfim, querer continuar dentro da sala de aula. Hoje a gente tem uma política pública que é o pé de meia, né, que foi aprovado pela deputada federal Tabata Amaral, e a gente já viu uma redução da evasão escolar em 34%. Né? Então, olha quão efetiva é uma política pública olhando para esses adolescentes. Agora a gente tem o marco legal das ETECs, das escolas técnicas, que precisam ser tratadas ali no governo federal também. Então, a gente casa com o governo federal, mas com uma competência estadual, né? Porque esses aluninhos, esses adolescentes, eles precisam ser olhados pelo Estado. E o que a gente tem escutado de relato de professores e diretores das escolas estaduais é que eles têm cada vez mais ficado sobrecarregados de demanda, porque vem uma coisa praticamente pronta do governo do estado. Chegou ao ponto de um professor falar para mim que ele tem mais de 200 slides para se passar em uma única sala. Né? Qual aluno que está ali querendo ver slide passar? Né? A gente precisa de um professor para fazer isso? Né? As formações também estão bem pesadas. Eu acho que a gente precisa sentar com esses profissionais, sentar com esses adolescentes e ver como a gente pode reformular tudo isso. Né? Seja a formação do professor, seja como ele está dando aula e seja o que o aluno está recebendo na ponta. Nós estamos aí no momento de construção dos planos estaduais e municipais de educação. O federal já está posto. Então, a gente precisa abrir essa porta de diálogo. Né? Conversar com quem está na ponta, conversar com o aluno, conversar com o profissional. E só faz isso quem tem disposição para estar no meio de gente. Né? Eu costumo dizer que eu gosto de gente, que eu gosto de conversar, que eu gosto de aprender. Sempre que eu vou em alguma escola estadual, é até engraçado que eu pergunto: e aí, o que você me fala do currículo paulista? Aí as pessoas fazem uma cara de ué, né? Por que tá me perguntando do currículo paulista? Mas eu quero saber até que momento ele linka com o nosso currículo municipal. E como que nossa criança de 10 anos vai chegar no estado? Né? Como o Estado vai receber o nosso adolescente para continuar esse estudo até o 3º ano do ensino médio? Né? Ou quando ele vai para uma escola técnica? Enfim, a educação vai continuar sendo uma prioridade, assim como como a pauta das mulheres. Quando a gente fala de segurança pública, a gente engloba as mulheres de uma forma ou de outra. E os números de violência, de feminicídio, têm aumentado cada vez mais no estado de São Paulo. E a gente vê uma desconstrução orçamentária e organizacional das políticas de combate à violência aqui. E essa, com certeza, seria uma das minhas perguntas, já que você é atuante no caso das mulheres, né, em relação à situação das mulheres, a política pública para mulheres, a gente vê uma crescente onda de violência doméstica e uma crescente onda de feminicídio. Como que uma deputada estadual, ou como você, como deputada estadual, se eleita, poderia ajudar nessa situação? Grazi, o orçamento que a gente tem de políticas públicas da segurança, né, que vem para combate à violência contra a mulher, ele é mínimo. Ele não olha para o estado inteiro, ele não olha sequer para a cidade de São Paulo, que tem 14 milhões de pessoas. Né? Então, acho que a primeira barreira que a gente tem aí é orçamentária. Né? Como que a gente consegue colocar policiais preparados para atender uma demanda, ou para fazer uma formação, ou para qualquer outra coisa, se a gente não tem o mínimo de orçamento para dar uma estrutura, seja numa viatura, seja numa DDM adequada, seja num atendimento multidisciplinar dentro da DDM, com psicólogo, assistente social e tudo mais. A gente não consegue fazer isso hoje. Então, a primeira coisa que a gente precisa olhar é nesse orçamento. Né? O quanto que está separado para políticas públicas de combate à violência e quanto está sendo executado. Porque uma coisa é o que a gente aprova que é uma nuvem, né? Vamos dizer assim. Outra coisa é o quanto esse dinheiro está chegando para ser executado na política pública. E aí a gente entra numa outra questão que eu tenho trabalhado aqui na cidade de Limeira, que é a questão dos grupos reflexivos. Né? Nós já aprovamos essa lei municipal que não está sendo executada pela prefeitura, mas é uma política pública que a gente sabe que tem resultado.
né? Quando os homens que cometem alguma violência contra a mulher são condenados, eles precisam passar por esses grupos reflexivos, que são conversas feitas com profissionais e em grupo, e que o resultado tem sido a diminuição da reincidência, né? Dos grupos que foram de estudo em Taboão da Serra, em outras cidades ali da Grande São Paulo, é de 0 a 5% a reincidência. Ou seja, a gente tem 95% de êxito. O porquê não? Né? Levar isso para os municípios, fortalecer uma política pública como essa, que já é prevista na Lei Maria da Penha, mas que pode ser feita pelo Estado e que pode ser feita pelos municípios. Então, acho que a minha função muito também é ver isso, essas coisas que já funcionam em algumas cidades, escalar para um município, escalar para uma região metropolitana e buscar o melhor resultado para as mulheres nesse caso. E o que eu quero dizer, Grazi, é que a gente já tem bastante coisa posta já, né? Muitas vezes o que falta é a gente priorizar alguma pauta ou outra. Quando as mulheres vão ser prioridades, né? Quando a segurança delas vão ser prioridades, quando a educação vai ser prioridade, quando o desenvolvimento pedagógico das crianças vai ser prioridade, né? Porque a gente pode investir milhões numa escola, mas se a gente não investir no pedagógico e no resultado dessa criança no quesito aprendizagem, de nada adianta a gente ter um prédio lindo e maravilhoso. E isso tudo não é coisa que as pessoas veem, né? São resultados que a gente vai ver numa prova, numa pontuação do IDEB, por exemplo. Então, nós precisamos de políticos que olhem a longo prazo, que não estejam somente esperando um resultado de voto próprio, né? Mas que olhem a longo prazo como que as políticas públicas vão ser desenvolvidas e vão trazer algum retorno para a população. Nesses últimos anos, a gente percebe que o Estado, às vezes, deixou um pouquinho a cidade de Limeira, o interior paulista, de lado, né? Até eu cheguei a comentar com alguns outros políticos que estiveram aqui também, outros pré-candidatos, que a gente quase não viu, né? A presença do governo estadual e nem o governo federal aqui na cidade de Limeira. Quando tem um deputado do interior, um deputado eleito, né, pela cidade de Limeira, você acha que é mais fácil ter esse diálogo e trazer essas políticas públicas estaduais aqui para a cidade? Grazi, sim, claramente é mais fácil quando a gente tem uma pessoa nossa eleita, vamos dizer assim. Mas a gente não pode dispensar a potencialidade do trabalho de um vereador. Aí eu estou no meu segundo mandato, completando aí 6 anos praticamente. Em diálogo com o governo federal, com deputados federais e deputados estaduais, eu trouxe quase 3 milhões de reais para a cidade de Limeira quando a gente fala de emenda, né? Quando a gente fala de outras situações, como por exemplo, acho que há uns 3, 4 anos atrás, a gente teve um problema grave com Electro, que é Neoenergia, e BRK, não sei se você se lembra que os bairros se apagavam, faltava energia, faltava água e tudo mais. E foi um trabalho junto à Tabata que nós conseguimos uma resposta, né? Ela fez uma denúncia, as coisas caminharam. Então, assim, a gente não pode desprezar a potencialidade do trabalho dos vereadores, que podem sim ir atrás de dinheiro, ir atrás de políticas públicas, mas seria muito mais rápido, muito mais ágil e muito mais efetivo se a gente tivesse um caminho direto, né? Não precisasse passar por um deputado que a gente convença a nos ajudar a executar uma política pública ou trazer alguma verba para a cidade de Limeira. Eu acho que facilitaria muito e nós temos várias pessoas com disposição, já se colocando como pré-candidatos para fazer esse trabalho para a cidade de Limeira. Olhando a cidade de Limeira como um todo, além de saúde, além de educação e políticas públicas para mulheres, que outra área ou que outro projeto você vê que seria importante que o governo do estado ajudasse a cidade a construir e a se desenvolver? Grazi, acredito que a gente tem um polo industrial que outras cidades não têm, né? A cidade de Limeira e a região metropolitana de Piracicaba, a gente tem um potencial industrial muito grande, né? E nesse momento, tudo acaba voltando para a educação, né? Mas eu vou continuar. E nesse momento, o que os empresários nos dizem é que falta-se uma mão de obra qualificada muito grande, que muitas vezes eles não conseguem contratar, mas eles têm um posto de trabalho. Então, a gente junta educação e desenvolvimento econômico, por exemplo,
né? A gente fortalece uma ETEC, a gente instala finalmente uma FATEC na cidade de Limeira, que é do governo do estado, e aí a gente gera desenvolvimento econômico, a gente consegue desenvolver a cidade ainda mais. A gente consegue potencializar a cidade de Limeira quando a gente fala de segurança. Hoje a gente tem uma polícia militar que infelizmente está sucateada. E isso depende exclusivamente do governo estadual, né? Não é do governo federal, não é do município, é do governo do estado. Então a gente precisa de um governo do estado comprometido. A gente precisa de deputados estaduais que lembrem o governador que o interior de São Paulo existe. E que ele precisa de ajuda também, que aqui também acontece violência, que aqui também acontece diversos crimes e que a gente precisa de uma polícia ostensiva trabalhando nas ruas. Eu não vou falar números da cidade de Limeira, porque eu acho que a gente gera também uma insegurança quando a gente abre essa situação do estado aqui. Mas é muito precário. É muito precário. Então a gente precisa olhar para a segurança e a gente precisa, nesse momento também, Grazi, olhar para o combate à corrupção, né? O que se faz com emendas parlamentares, principalmente as emendas parlamentares federais no Brasil, é muito injusto, né? Os desvios que acontecem, que a gente tem visto diariamente na televisão, na internet, em qualquer outro meio de comunicação, nos mostra que o dinheiro que é nosso, que é meu, que é de todo mundo que contribui com as cidades e com o comércio, enfim, não tem sido bem gasto, né? O orçamento ele está na mão de pessoas que não estão preparadas para isso, né? Seja o orçamento estadual, seja o orçamento federal. Então a gente precisa ter um olhar mais criterioso, não só para as destinações de emendas, mas também para como o dinheiro tem sido e vai ser executado nos estados, nos municípios e no governo federal. E aí, a gente falando um pouquinho, inclusive, de desenvolvimento econômico, passando um pouquinho pelas indústrias, até uma das questões que sempre, quando eu acompanho as coletivas do governador Tarcísio de Freitas, sempre acaba vindo à tona, a questão de pedágios. Recentemente, até nós tivemos, né, a redução em algumas praças de pedágio, como a de Jaguariúna, mas a gente ainda tem outros pedágios muito caros aqui no estado de São Paulo. Você, como deputada estadual, né, você poderia também ajudar nessa questão de pedágios aqui no nosso estado? Com certeza, Grazi. A gente tem uma questão grave que eu acho que é a falta de transparência. Se a pessoa tiver pagando o pedágio, sabendo qual vai ser o retorno disso para ela, né, que usa a estrada diariamente ou esporadicamente também, é uma situação. Mas aumenta-se os pedágios no estado de São Paulo inteiro, né? Houve um aumento recente, mas a gente não sabe para onde esse dinheiro está indo. Qual tipo de investimento tem sido feito nas cidades ou nas rodovias em relação ao dinheiro que se paga para as concessionárias. Aqui em Limeira, a gente tem um exemplo muito claro, né? Na Anhanguera, existem 2 pontes que estão para sair há mais de uma década, né? Há mais de uma década. E esse investimento também é fruto do recolhimento do pedágio, né? Do quanto a pessoa paga, uma parte o Estado vai fazer o que precisa fazer e a outra parte a concessionária, que é um ente privado, vai ter seu lucro. E tá tudo certo, mas a gente precisa ver aonde isso tem sido executado, né? Aqui em Limeira, por exemplo, a gente não acha isso, né? A gente não vê as construções das 2 pontes da Anhanguera que os vereadores pedem há muito tempo, que os prefeitos pedem há muito tempo. Então, sim, eu acho que como deputada e trazer esse olhar para o interior e pensando que Limeira está num lugar muito privilegiado, né? A gente tem a Bandeirantes, a gente tem o Washington Luiz, a Anhanguera e tem mais alguma outra via que eu esqueci. Mas, enfim, a gente está numa esquina que todas as rodovias passam ali, né? O limeirense é uma pessoa rodoviária que usa muito as estradas e qualquer aumento ou diminuição tem um impacto muito grande na cidade de Limeira. Eu, particularmente, penso, quando a gente vê a nossa Limeira Cordeirópolis ali, que é um problema que vem de muito tempo, talvez desde antes de eu nascer, ali é um lugar que você pode fazer uma concessão, né? Já se cobra um pedágio que é caro, R$ 4,70 para aquela estrutura, para a falta de iluminação, para o asfalto que é ruim, o porquê não faz uma concessão certa, né? E aí tem um investimento que precisa ter, né? Grande parte dessa rodovia está na cidade de Cordeirópolis. Por que Limeira recebe esse dinheiro? Então, são várias questões que vão aparecendo e que talvez, se a gente tiver uma intervenção estadual, pode ter uma solução mais fácil. Inclusive, falando dessa questão de estradas,
os acessos de Limeira para a rodovia em Anguera, tem alguns acessos que estão repletos de buracos e já faz anos que está desse jeito também, e também não é tomada uma providência, né? Faz anos que está nessa situação e aparentemente só vai se resolver agora com uma ação judicial. Né? Por que a gente precisa chegar nesse extremo de uma ação judicial face à concessionária? O porquê não um diálogo não resolveria? Eu vejo isso acontecer na cidade de Rio Claro, por exemplo, que é uma cidade que eu trabalho como advogada. Então, alguns empresários me buscam lá para dizer que estão com um problema na entrada ali do circuito industrial. Mariana, como que a gente consegue resolver? Poxa, vamos chamar o prefeito, vamos chamar os empresários, vamos chamar alguém do Estado, né, para ver qual que vai ser a solução. E a solução tem se dado nas conversas, né, tem se dado no investimento que a concessionária faz, num telefonema que o prefeito faz ou para o governo do estado ou para a concessionária ali que administra a via. E aqui em Limeira não pode ser diferente, né? Se a gente tiver que tudo para ir para o embate, eu acho que quem perde é a cidade, né? E quem está no legislativo, Grazi, eu tenho muito isso na minha cabeça. Tem uma função dessa construção de pontes, né? A gente está falando de estrada, mas parece que a construção de pontes, enfim, de conversar com concessionária, de conversar com Poder Executivo, de conversar com todo mundo, né? Porque não sou só eu que sou de Limeira que sou impactada por isso. As pessoas que usam a rodovia e querem parar num shopping, né, seja da onde ela for, também vai ser impactada. Então, vamos unir os deputados aqui da nossa região e ver o que a gente consegue de melhor. Eu acredito muito nessa questão do diálogo e que dialogando, seja da oposição, ou seja da base do governo ou do prefeito, a gente consegue ter um resultado positivo. Mariana, outra questão que a gente vê também é na área da saúde. A gente percebe que falta ainda alguns recursos e, por exemplo, há cirurgias em que as filas são gigantescas ou consultas que às vezes tem que passar pelo sistema CROSS do estado, que também você demora muito tempo para conseguir uma consulta com um determinado especialista. Um exemplo é o gastro ou ortopedia, que tem longas filas de cirurgia. De que forma um deputado estadual poderia ajudar nessa situação relacionada à saúde? Eu chamo de Grau, de Grazi, Fique à vontade, de qualquer... como quiser. Tá bom. A saúde tem sido realmente um problema nos municípios. Quando a gente olha para as farmácias de alto custo, por exemplo, a gente tem uma diminuição e sempre uma falta de alguns remédios em específico. Sempre que você vai na farmácia de alto custo aqui de Limeira, tem uma listinha de remédios faltantes, né? A gente consegue reposição quando algum deputado faz o favor para nós de solicitar ao Estado que faça que reponha, né, a reposição. Então, isso é um ponto. A gente realmente precisa de um deputado estadual para fazer essa ligação com os municípios. Agora, quando a gente fala de consulta, Grai, quando a gente fala de Estado, a gente tem um AME aqui na cidade de Limeira, né, que faz o atendimento da região de Piracicaba inteira e até mais longe. Mas a gente tem também uma saúde que não comporta mais a nossa cidade, né? A gente tem uma Santa Casa que falta, a gente tem um AME que falta. Então, como deputado estadual, eu acredito que a gente pode fortalecer essas ferramentas que a gente já tem, né? O AME tem um corpo médico muito bom, né? E por que não ampliar o atendimento do AME numa outra região da cidade de Limeira, por exemplo, para atender mais limeirenses? Né? A gente consegue e pode fazer isso. O por que não fortalecer o trabalho que a Santa Casa faz, que acaba atendendo as regiões inteiras, né? Você falou do sistema CROSS, que pega todas as cidades do estado de São Paulo e que pode te encaminhar para fazer uma cirurgia em Ribeirão Preto, por exemplo, para fazer uma cirurgia em Analândia, em qualquer outra cidade. Manda para Barretos fazer um atendimento oncológico, mas a gente também pode olhar para um sistema CROSS ou para um outro tipo de sistema que haja uma colaboração entre as cidades, né? Eu vejo muita gente de fora usando os nossos serviços de saúde e as cidades não pagam, né, esse serviço para a cidade de Limeira. E, por outro lado, a gente tem um serviço único de saúde que é universal. A gente não pode falar não para uma pessoa de Cordeirópolis e não vai falar não para uma pessoa de Cordeirópolis. Mas a gente precisa que essas cidades também colaborem com a cidade de Limeira e com as suas cidades, né, para fortalecer esse sistema único que a gente tem.
Então, como deputada estadual, fortalecer o que a gente já tem de bom na cidade de Limeira, o que a gente já tem de bom no interior de São Paulo, para que mais pessoas consigam atendimento e um atendimento de qualidade. Hoje, quando a gente olha as nossas crianças, por exemplo, tem uma coisa que eu tenho falado que está até chato e repetido, mas eu tenho uma criança aqui na unidade da saúde da família do bairro do Ernesto Kiel, que está na posição 3.708 do atendimento de um oftalmologista. Uma criança. Né? Quando essa criança vai ser atendida e qual o impacto da ausência dessa consulta na vida e no aprendizado dessa criança na escola? Tá certo a gente fazer isso com uma criança? Não tá. É injusto a gente fazer isso com uma criança. Então, realmente, a gente precisa rever algumas coisas para que haja um atendimento efetivo, principalmente quando a gente fala de uma criança de 0 a 7 anos, né? Que é o estágio de maior desenvolvimento das crianças. A primeira infância não pode ser deixada de lado por uma ausência ou uma falha na política pública de saúde. Da mesma forma, tem a política para os autistas, né? Para as pessoas com o transtorno do espectro autista. E como lidar, como fazer com que o Estado também ajude um pouco os municípios a atender essas pessoas que precisam de tantas necessidades? Nesse momento, que o Estado precisa é fazer. Né? A gente não tem nada de ajuda do Estado quando a gente fala em educação especial nas escolas estaduais, né? E aí esses adolescentes, eles acabam sumindo da nossa vida e da nossa visão, né? Quando eles estão no município, há um monitoramento da escola, da saúde, porque todas as crianças precisam estar matriculadas. Quando essa criança vai para uma escola estadual e que ela não tem um acompanhamento, a chance dele não continuar é muito grande. E aí a gente não tem um psicólogo e um assistente social dentro da escola para fazer esse acompanhamento, por exemplo. A gente tem na cidade de Limeira uma lei que estabelece isso. A gente tem na cidade de Limeira um serviço social que é exemplo para o Brasil inteiro. Né? Por que não replicar isso para o Estado, para a gente não perder esse adolescente, seja uma criança atípica ou uma criança atípica, né? Os atípicos, a perda é ainda maior. E aí a gente vai encontrar esse adolescente adulto lá na frente, sem uma iniciação para o trabalho, né, com uma mãe ou com um pai já idoso, e a gente precisa dar alguma coisa para ele fazer. A gente pode pensar num centro-dia, por exemplo, que pode ter uma coparticipação do Estado. Todos nós somos responsáveis pelas pessoas que estão na nossa cidade, né, principalmente para as pessoas atípicas. Então, eu acredito que o Estado ele pode fortalecer, aumentando ainda um orçamento em relação à saúde, mas fortalecendo essas políticas públicas menores, como um centro-dia para uma criança, um adulto atípico, dando iniciação ao trabalho para esses adultos também e adolescentes atípicos, porque a gente não sabe onde essas pessoas vão parar, né? Elas saem da nossa educação, elas vão para o Estado, somem, aparecem numa situação de desnutrição, aparecem numa situação de abandono. E é um cidadão paulista e é um cidadão limeirense que precisa de acolhimento e de política pública constante. São vários assuntos ainda que ainda tem para ser trabalhados aqui no estado de São Paulo, né? Com certeza. Ô Mariana, e aí como é que fica agora a sua candidatura? Você já oficializou, não oficializou? Como é que fica esse prazo? Grazi, as candidaturas elas são oficializadas a partir da convenção partidária. O PSB já agendou a convenção partidária nossa para o dia 31 de julho. E a partir de então, as definições vão ser dadas, né? Qual é o número, se realmente a pré-candidatura e a candidatura persiste. E aí tem uma questão burocrática aí para seguir, que os advogados eleitorais entendem muito mais. Então, eu tenho de agora até o dia 31 de julho esse limbo, né? Que a gente tem uma garantia partidária de que a pré-candidatura vai acontecer, mas é necessário passar pela convenção para que isso se oficialize e aí sim a gente entrar em campanha a partir do dia 16 de agosto, se eu não estiver muito enganada. Inclusive, você quando entrou no primeiro mandato de vereadora, você estava pelo PL. Sim. E aí agora você está pelo PSB. Por que essa mudança de partido nesse meio tempo? Grazi, eu sempre fui muito ligada e tenho como, eu não sei se eu quero dizer madrinha, mas como uma grande inspiração a deputada federal Tabata Amaral, né, que foi quem desde o dia 1 que eu decidi entrar na política esteve ao meu lado.
À época, em 2020, o PL foi quem me deu condições de disputar uma eleição. Né? E eu devo dizer aqui que no bolão interno do partido, eles me deram 300 votos e eu tive 1.946. Eu fui a pessoa mais votada do partido. Então, como você me perguntou no início, né, o que é ser uma mulher jovem na política é isso. O homem te coloca lá para disputar uma eleição, mas não te dá nenhuma ferramenta, seja orçamentária, seja estrutural, para disputar uma campanha. Mas mesmo assim eu fui e eu sou grata ao PL por ter aberto essa porta naquele momento. Mas eu vi com o passar dos anos que não tem espaço. E no MDB também não tem. Para pessoas jovens, para pessoas que pensam diferente, para pessoas que querem fazer alguma coisa para a cidade, alguma coisa para o município. E desde então, essa minha relação com a Tabata foi se estreitando até a gente conseguir essa mudança partidária em abril desse ano. Né? Foi uma luta, não foi simples, né? Porque eu precisava que que tanto o estadual quanto o federal do MDB me liberasse para isso, senão eu perderia um mandato. Mas a Tabata e o João, que é o presidente nacional do partido, conseguiram isso. E o porquê eles fizeram esse esforço? Porque eles entendem que na política cabe gente de todos os tipos e de todos os lugares, inclusive as pessoas jovens. E porque a gente tem um projeto de país, né? A gente não tem um projeto de poder. E aí eu consegui, com o esforço da Tabata e do João, fazer a minha mudança para o PSB. E no PSB, Grazi, eu me sinto muito confortável. Porque tem muita gente boa. Tem a Tabata, tem o João, tem a Marina Elo, tem a Marina Bragante, tem a Ava Santiago, lá de Goiás. Enfim, são pessoas que têm feito um trabalho importante para a política em âmbito das cidades, no âmbito nacional também. E eu quero construir com essas pessoas um país melhor, um estado de São Paulo melhor. Então, essa mudança se deu por isso, né? Pela falta de espaço nesses partidos mais tradicionais, que são partidos grandes, que são partidos consolidados. É um risco eu mudar para o PSB? É um risco eu mudar para o PSB. Mas é ali que eu consigo construir alguma coisa para a cidade de Limeira, construir um partido também que case com o que a gente acredita, né? De uma política honesta, de uma política baseada em evidência e que olhe para as pessoas. E agora, e dificulta um pouco mais? Precisa de um pouco mais de quantidade de votos para poder ocupar uma vaga na Lesp? Brasil, o PSB é um partido pequeno e que está crescendo. A gente trouxe grandes nomes para o PSB. A gente trouxe Marina Elo e Marina Bragante de São Paulo, Geraldo Alckmin, Simone Tebet, né? Então, são pessoas que conversam, que são mais velhas, mas que conversam com a juventude, que somos nós. Eu tenho 36 anos, mas eu me acho jovem ainda. E o PSB dificulta um pouco no quesito orçamentário. A gente não tem o orçamento que o PL, que o PT, que o Republicano, que o PP tem. A gente tem um orçamento bem menor, mas a gente tem pessoas. Então, por um lado, dificulta, mas por outro lado também me dá uma segurança de saber com quem que eu estou conversando e quem são as lideranças que estão em volta de mim também. É isso. Mariana, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Você vai ter agora uma grande trajetória pela frente, né? Para tentar essa vaga na Lesp, né? Gra, eu que agradeço. Eu estou bem animada com esse trabalho que nós vamos fazer pelo estado de São Paulo, por Limeira. Acredito que a nossa candidatura deve se consolidar a partir do dia 31 de julho, mas nesse momento o meu trabalho como vereadora ele permanece, o meu trabalho pela cidade de Limeira permanece. Eu agradeço muito pelo espaço aqui e pelo trabalho que a imprensa tem feito na cidade de Limeira. É muito importante, né, esses espaços que a gente tem de diálogo, de conversa, para que as pessoas também entendam o que nós fazemos, né? Então, obrigada mais uma vez e a gente está à disposição. E é isso, o objetivo do Onda Talks é trazer esses pré-candidatos para que você, eleitor, conheça e veja se você se identifica com algum deles e assim fazer a sua escolha nas urnas no dia 4 de outubro, durante o primeiro turno das eleições. Quando você escuta os pré-candidatos, você consegue saber se ele se identifica ou não com a sua visão de mundo. Esse é o objetivo do Onda Talks. E só para reforçar, todos os pré-candidatos pela cidade de Limeira estão sendo convidados a participar do Onda Talks. De acordo com a agenda de cada um dos candidatos, é que essas entrevistas estão sendo marcadas. Nós estamos tentando e fazendo contato com todos os pré-candidatos a deputados federais e estaduais. O espaço aqui no Onda Talks está aberto.
Mariana, mais uma vez, muito obrigada. E a você que ficou comigo até o final, meu também muito obrigada. Na semana que vem a gente volta. Até lá.